Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live semanal do Grupo Lean. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo pessoal que está aqui online com a gente, para o pessoal que vai assistir depois pelo YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento diário, uma das ferramentas que eu tenho muito prazer para trabalhar no Lean no dia a dia. Dos meus últimos 20 anos aí de carreira, os 10 anos foi utilizando essa ferramenta, uma ferramenta fantástica. Eu espero que vocês tenham muitas perguntas para a live de hoje. O nosso convidado especial é o Vanderlei Dorta, ele é Managing Director da Lean Coaching Brasil, super especialista, muito conhecimento e muita coisa para compartilhar aqui com a gente. Vanderlei, obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo. Eu que agradeço, Bruno, a oportunidade. É um prazer aqui poder participar de mais um evento do Grupo Lean. E já aproveito, agradeço a todos que estão aí se juntando a nós, né, para a gente trocar um pouquinho aqui de experiência e aprendizado. Obrigado pela presença, pessoal. Para o pessoal que está na live, eu quero que vocês fiquem à vontade para vocês colocarem as suas perguntas desde já, no início aqui, que eu já vou direcionando para o Vanderlei. A nossa live passa bem rápido, a gente vai até as 8h40, 8h45. Então, se você quer que a sua pergunta seja lida aqui, pressa-se e coloque o quanto antes. Vamos lá. Vanderlei, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falar um pouquinho da sua carreira, como que Uhum, começou o Lean e como que uhum. começou também esse contato com o gerenciamento diário. Ok. Bom, meu primeiro contato com o Lean foi em 96, quando eu trabalhava na Magnetico Marelli, do Grupo Fiat. E foi quando a Marelli começou o movimento de transformação Lean aqui no Brasil, na fábrica de Hortolândia, e a Marelli contratou à época a Shinjutsu, e eu fui um dos escolhidos, um dos presenteados, eu até diria, com a formação de Lean Champion na época. E, enfim, foi quando tudo começou, então, em 96. Então, desde 96 venho trabalhando com Lean, passei pelo segmento automotivo uma boa parte da minha vida, em diversas funções, em posições de executivas no Brasil, fora do Brasil. Passei por segmentos de embalagens plásticas, equipamentos de irrigação, serviço, equipamentos para energia eólica, e trabalhei também na consultoria do Grupo Fiat, na época que eu trabalhei lá. Aí passei por uma consultoria antes de vir para a Lean Coaching. Desde 2017 estou na Lean Coaching, é uma consultoria global, não muito grande, mas a gente tem hoje 5 escritórios no mundo, e estou aqui desde 2017 trabalhando para a Lean Coaching, sendo responsável pelos negócios na América do Sul, principalmente. Legal. A Lean Coaching não é uma empresa tão conhecida no Brasil. E se você puder falar um pouquinho da origem dela. Uhum. A Lean Coaching, ela existe desde 2002. O fundador da Lean Coaching é um ex-McKinsey. Ele é o Gert, é um dinamarquês que morou muito tempo na Alemanha e vive nos Estados Unidos há um bom tempo também. Enfim, fundou a Lean Coaching basicamente em função de entender que a McKinsey tinha um foco muito grande no que a gente chama de know what, um foco muito no que fazer, mas não no como fazer. E ele fundou a Lean Coaching com o propósito de transferir conhecimento, transferir know-how para os clientes e atuar não só no o que fazer, mas principalmente em como fazer as coisas. Focada a parte comportamental mesmo, a transformação dos comportamentos e das habilidades das pessoas durante os projetos de transformação Lean. Bacana. Bom, vamos entrar então já no assunto já do GD. E aí a primeira pergunta para ti, Vanderlei, enquanto o pessoal vai colocando aqui para quem está online, é Uhum, por que que a gente tem que fazer GD? uhum. É uma boa pergunta. Assim, a gente faz o GD, o GD, algumas empresas conhecem como shop floor, e, né, tem algumas variações do nome para a mesma coisa. Ele existe como parte do desdobramento da estratégia, né? Então, assim, a gente fala de Hoshin Kanri com toda a parte de formulação e desdobramento, e o SFM, o GD,
ele vem para que a gente possa, no dia a dia, trabalhar os nossos indicadores que vão nos levar a atingir aquela visão ou aquele objetivo de curto prazo, né, que a gente estabeleceu no Roxin. E por que, né, a gente fazer? Porque, assim, eu diria que é fundamental para você iniciar um processo de transformação Lean. Ele vai fazer com que você tenha uma puxada das ferramentas, ao invés de, como é o modelo tradicional, muitas vezes empurrar ferramentas para as empresas e para os clientes, né? Então, assim, ele faz com que você gere demandas, gere necessidade durante o processo de GD, durante o processo de solução de problema, né, que é o foco. Ele vai fazer com que você comece a puxar as ferramentas, né? Então, e funciona muito melhor, né? Então, porque assim, tem uma frase que me disseram em algum momento da minha vida, não lembro exatamente quando, mas que é muito relevante para mim, eu guardo até hoje. O treinamento só é bom quando você precisa dele, né? Então, mas muitas empresas não enxergam isso. E o momento que você precisa dele é o momento que você se depara com uma situação e você fala, poxa, eu preciso resolver isso, mas que ferramenta eu uso, né? E o que vai me ajudar a resolver esse problema? Então, eu acho que essa é a grande vantagem do GD. Né, e não só isso, mas é trabalhar a parte de comportamentos e habilidades, né, das pessoas, que, segundo já falava Xingo, né, 30% é ferramenta e 70% são comportamentos, são pessoas dentro de um processo bem-sucedido de transformação. Então, assim, eu diria que é outro motivo bastante relevante e crucial para que você implemente o GD ou o SFM. Você falou sobre o Roshin Kanri. Uhum. Ele está conectado com o GD? Um bom GD deveria estar conectado com o Roxin, né? Porque é hora que você define as suas metas, seja a visão de longo prazo, seja trazer isso mais para o curto prazo, né? Com Matrix X, por exemplo, você precisa ter indicadores que de fato façam você chegar lá, né? Então, assim, isso tudo tem que estar muito conectado e cada um dos níveis do GD, né, você tem necessidades diferentes, né, de quais são os seus KPIs, o que que você deve medir, né? Então, assim, ele necessariamente tem que estar conectado, um bom GD tem que estar conectado com o Roxin. Perfeito. E aí, quando você faz o seu GD, e se você tem a oportunidade de fazer ele desdobrado pelo Roshin, como que você estrutura o GD, né? Que elementos que você tem no seu gerenciamento diário? E aí eu Uhum. queria até, se possível, centrar um pouquinho mais no detalhamento, porque a gente tem diferentes níveis de pessoas que vão estar assistindo, de conhecimento sobre o GD. Uhum, uhum. Tá ótimo. Bom, então, basicamente, a gente tem 7 elementos principais dentro de um bom SFM ou GD, né? O primeiro dele a gente chama de informação e transparência. Então, de fato você ter os KPIs definidos de forma que estejam alinhados com seus objetivos a longo prazo, que você tenha isso em gestão à vista, né, de forma que isso seja compartilhado com todos os níveis da organização. Então, é informação e transparência. Depois de informação e transparência, é a comunicação regular. Então, é importante que você tenha a sua comunicação regular, ou seja, as reuniões SFM, né, que acontecem nível a nível. Então, a gente tem cliente, por exemplo, que já implementaram 5 níveis de reuniões. Então, começa lá no nível de um team leader e acaba no nível, por exemplo, do diretor de site. Tem empresas que vão até além, coloca isso até no nível de presidente, mas enfim, então cada um dos seus níveis precisa ter essas reuniões onde você se reúne com, né, o líder se reúne com os seus respectivos times para poder falar desses indicadores, né, para falar da evolução disso, né? O terceiro é a priorização. Então, uma vez a gente falando disso, a gente precisa identificar os problemas e principalmente priorizar esses problemas, né? Porque os problemas geralmente a gente
via de regra, tem mais problemas do que a gente tem capacidade para resolver. Então, uma boa priorização é fundamental dentro desse processo. Depois da priorização, é o go look em si, né? O famoso vai e veja. Então, a liderança precisa estar no game, a liderança precisa ir ver com os próprios olhos, entender bem os problemas e, nesse momento, né, aproveitar para demonstrar valor às pessoas, né? Demonstrar o quanto as pessoas, de fato, são importantes para o sucesso de uma empresa e para um processo bem-sucedido. O próximo elemento, ele é a solução de problema, então a gente precisa ter pessoas habilitadas em todos os níveis para resolver problema. É claro que cada um dos níveis ele tem um nível de complexidade, digamos assim, então, né, com ferramentas mais ou menos complexas, mas a gente necessariamente precisa ter a organização resolvendo o problema como um todo. Depois, a confirmação de processos. Então, uma vez a gente resolvendo os problemas, né, a gente precisa garantir que aquilo que a gente implementou, ele continue acontecendo no dia a dia, né? Então, a gente faz a confirmação de processo para que a gente assegure isso e para que a gente também possa identificar oportunidades de melhorar os padrões, né? E, por último, o princípio de mentor-mentee, ou o desenvolvimento de pessoas, né? Onde a liderança ela atua, né, para criar o que a gente chama de cultura livre de culpa, né? Uma cultura muito forte de exposição de problemas, onde as pessoas elas se sentem assim, têm confiança, né, de expor os problemas e de fato trazer isso para cima da mesa e o líder com uma abordagem de suporte, né, a todo o processo de solução de problema, atuando no desenvolvimento das pessoas, né, principalmente com essa abordagem de coaching e mentoring, né, muito através de perguntas e reflexão. Então, esses são os 7 principais elementos, né? Ele é um processo que ele acontece de baixo para cima e de cima para baixo, né? Então, de baixo para cima, a gente tem o monitoramento dos indicadores, a identificação dos problemas, o escalonamento dos problemas é importante, né, dentro desse processo. Ele está, quando a gente fala dentro da comunicação, do elemento de comunicação, então a gente precisa escalonar rapidamente aquilo que a gente não consegue resolver. E de cima para baixo, né, a liderança precisa vir suportando todo o processo, toda essa mentalidade de solução de problema, né? Então, basicamente, esses são 7 elementos e como acontece a reunião. Então, as reuniões são defasadas, né? Geralmente, cada nível, as empresas, via de regra, uma reunião de nível 1, as empresas acabam fazendo todas no mesmo horário, então a gente sabe que naquele momento a gente tem reunião de nível 1 acontecendo na empresa toda, seja no ambiente fabril, seja no ambiente de escritório, né? Falando de office, muitas pessoas falam de office floor management, mas no final das contas é a mesma coisa, o GD, o SFM, não muda nada, é só mais um nome diferente. Então, as reuniões elas vão acontecendo. É importante também dentro desse processo, né, que a gente tenha bastante disciplina da liderança e que a gente tenha também uma agenda padrão da liderança, né, uma rotina bem padronizada da liderança, para que ela possa atuar em todos esses elementos, né, e para que no final do dia ela possa desempenhar o que a gente chama tarefas da liderança, que são 5 principais tarefas da liderança. Geralmente, isso muda às vezes de uma empresa para outra, mas geralmente as 5 tarefas da liderança, que são a comunicação regular, melhoria contínua, solução estruturada de problema, o desenvolvimento das pessoas e confirmação de processo. Então, assim, assim a rotina de SFM ou de GD, enfim, então, e acontece, né, todo dia. Então, algumas empresas, dependendo do nível, ela acaba tendo frequências também diferentes, mas eu diria que até o nível de um gerente de área, vamos falar assim, ele necessariamente deve ser diário. A partir de um nível de diretoria, indo para a presidência, aí talvez possa ser semanal, quinzenal, enfim, mas pelo menos aí até a gerência de forma diária. Se a gente fizer uma conexão, então, ela tem uma estrutura própria, e para a gente estruturar ela,
a gente precisa estar preparado também, né, Vanderlei? Porque do contrário pode ser um tiro no pé. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, como eu comentei, né? Ela é o começo da transformação. Então, assim, é, e, e tem algumas coisas, né, que a gente precisa, de fato, fazer como premissa para que a gente possa ter um bom GD, né? E precisa estar preparado. Então, assim, né, a cultura precisa estar preparada, como eu comentei, para expor problema. Então, isso é fundamental, né? Então, nesse ambiente livre de culpa, foco no o que e não no quem, né? Como muitas vezes acontece. Eu preciso entender isso, precisa ser como toda transformação Lean, né? Um processo top-down, porque a hora que a gente vai falar de agenda padrão, porque assim, cada um dos níveis ele vai conectando essas agendas, né? Líder liderado. Então, assim, eu preciso respeitar o espaço do meu liderado, entender que naquele momento ele está, por exemplo, em uma reunião, ele está numa solução estruturada, ele está no momento de go em si, ele está no momento de confirmação de processo, enfim. Né? Então, isso precisa estar muito bem sincronizado e precisa estar muito bem combinado, né? A famosa constância de propósito, né? Sem isso, né, nada funciona dentro do Lean, eu diria, né? E é interessante que o GD ele expõe todos os problemas, não só os vindos dos indicadores, mas os estruturados de comportamento também. Sem dúvida, sem dúvida. A gente, né, das várias transformações que a gente já fez, e dentro desses processos, né, a gente, via de regra, faz o GD, o SFM, assim, é muito comum que no meio do caminho a gente tenha substituição de liderança, né? Não com o objetivo de tirar alguém da companhia, mas com o objetivo de trazer um perfil mais adequado a receber tudo isso, né? Porque, assim, é um processo bastante, como é o Lean, né? É um processo que demanda bastante esforço, né? Assim, e geralmente, né, o ser humano ele só faz ou desprende o esforço necessário quando ele entende que o benefício é maior que o esforço. Então, assim, dentro desse processo é importante que quem estiver conduzindo isso, né, consiga a todo momento mostrar para as pessoas que o benefício é muito maior do que o esforço que ela está fazendo. Só assim ela continua se movimentando, né? Só assim ela continua se esforçando e fazendo coisas para no final do dia, implementar, por exemplo, o GD ou para seguir na jornada ali, né? Então, isso é fundamental, né? Não tem como passar por isso sem essa dose de esforço e, né, mente muito aberta, né, para receber coisa nova. É uma mudança bastante grande de mindset, né, de mentalidade. A hora que a liderança chega em alguém e começa a fazer pergunta, né, assim, a gente não foi feito para perguntar, a gente foi feito para responder, né? Então, assim, desde dos bancos da escola, um aluno que a cada pergunta, por exemplo, do professor, ele voltasse com uma outra pergunta, poxa, esse não sabe nada, né? Esse aluno, né, não é o que diz todos os outros, geralmente. Então, assim, é uma mudança de mindset, né? Onde a transformação acontece só a partir do momento que, de fato, a gente consegue fazer essas perguntas e consegue fazer as pessoas refletirem e, né, de forma que a gente consiga conduzir, né, as pessoas nesse pensamento estruturado para a solução de problema, né? Perfeito. Tem alguma dinâmica que a gente precisa fazer para o GD? Por exemplo, tem a, a reunião tem que ser com PowerPoint, sem PowerPoint, tem que ser sentado, tem que ser de pé, tem que Uhum. ser no Gemba, ou vai para uma sala. Como que funciona isso na prática? É recomendável que os centros, a gente chama de centros de informação, né, onde ficam pode ser um quadro físico, pode ser um quadro digital, né, ou um monitor, mas esses centros de informação é importante que eles estejam o mais próximo possível do Gemba, né? Então, isso é fundamental.
por se tratar de reuniões rápidas, né, irregulares, a reunião geralmente é feita com todo mundo em pé, né? Assim, só participa quem deve participar e quem consegue contribuir para a reunião. Então, tem uma preparação prévia, que é bastante importante, né? As pessoas precisam se preparar para ir para essa reunião. E, assim, ela pode ser, como eu falei, ela pode ser em quadro físico, ela pode ser em quadros digitais, né, ou em monitores, e pode ser híbrida também, né? Então, a gente recomenda muito começar fisicamente com os quadros, né? Pelo menos até você ganhar maturidade. Depois, ok, você pode partir para o digital. Porque assim, né, a gente precisa, o digital só é bom, na nossa opinião, né, falando como em coaching, quando ele vem para resolver algum problema que você detectou durante a rotina fazendo com o quadro físico, né? Uhum. Então, claro, a gente tem monitoramento de início e fim de reunião, monitoramento de presença, né? Então, assim, a gente tem uma bastante disciplina envolvida nesse processo, né? Para que ele funcione bem e para que a gente possa, de fato, atingir os resultados que a gente almeja, né? Perfeito. Agora tem algumas questões que eu queria colocar para ti, Uhum, que geralmente a gente escuta a respeito do GD, né? Uma das principais é assim, mais uma reunião. Por que que a gente tem que ter mais uma reunião? A gente uhum. já não tem reunião suficiente? Você já escutou isso? Já ouvi isso algumas vezes. E assim, no final do dia, na verdade, um dos ganhos do GD ou da SFM é reduzir aquelas reuniões que acontecem, muitas vezes reuniões ineficazes e muitas vezes reuniões assim em quantidades absurdas, né, onde surge alguma coisa e fala, a gente precisa fazer, vamos chamar todo mundo para uma reunião daqui, sei lá, meia hora, né? Então, isso acaba reduzindo, mas reduzindo muito mesmo, né? A ocorrência desse tipo de reuniões. Então, no final do dia, eu diria que a gente vai ter um tempo, eu diria que menor em reuniões, segundo a nossa experiência, e a maior vantagem de tudo isso, né, é não só, entre aspas, ganhar tempo, mas é ter o tempo que a gente despende na reunião, fazer com que, de fato, a gente agregue valor para a companhia, né? Porque muitas das reuniões também que a gente faz, né, a gente acaba aqui entrando na reunião, as pessoas entram, as pessoas saem, não sabem direito qual é a saída da reunião, o que que eu preciso fazer, para quando eu preciso fazer, o que que a gente vai tratar. Então, assim, são reuniões para basicamente trocar informação, onde você não, né, não tem ação ou tem pouca ação. Então, assim, isso se reduz, assim, eu diria que drasticamente também com uma boa rotina de GD. Isso é um resultado violento, né? Porque toda vez que a pessoa Uh, tem que ir para uma reunião, é um parto, vamos dizer assim, né? Sem Isso aqui dúvida. é uma quebra de paradigma muito grande, né? Porque a maioria das vezes é difícil ou demorado para ser canceladas outras reuniões, né? Então, você é uma redundância. E por isso que você falou a respeito de ter algo estruturado quando Uhum. você inicia um GD, né? Sim. O que que a gente, via de regra, recomenda, né? É que o período da manhã, por exemplo, né? A gente tenha os ciclos de reunião, né? Então, e o período da tarde, a liderança possa atuar naquilo que foi definido ali como prioridade para o dia e, obviamente, atuar nas tarefas administrativas, burocráticas, né? Que toda liderança tem né, no seu dia a dia. Então, assim, e óbvio, né, que essas reuniões, elas acabam, no primeiro momento, acabam, sim, elas continuam acontecendo, muitas vezes elas só saem do período da manhã e são movidas para o período da tarde, mas com o tempo, de fato, elas vão, assim, perdendo a razão de ser, né, de existir. Então, e isso vai se reduzindo drasticamente, como eu disse. Outra coisa importante também é que, né, com uma boa, um bom gerenciamento diário, a liderança ela começa a, de fato, ter muito mais tempo para atuar nas atividades que agregam valor para a companhia, né? Então, ela sai
daquela atuação, muitas vezes, né, de apagar incêndio e algumas vezes até, né, daquela cultura de heróis, onde eu crio muitas vezes problema para que eu possa parecer como solução. E a liderança, então, ela começa a focar nas atividades que agregam valor para a empresa. Então, porque assim, elas são muito cobradas durante a implementação do GD pelas 5 tarefas, como eu comentei, né? Então, a hora que a gente fala das 5 tarefas, não tem como a liderança trabalhar bem essas 5 tarefas e não agregar valor, né? Então, assim, eu estou desenvolvendo pessoas, estou agregando valor. Eu estou resolvendo problema, estou agregando valor. Eu estou fazendo comunicação regular com o meu time de uma forma estruturada, estou agregando valor. Eu estou confirmando o processo, estou agregando valor. Então, assim, ela atuando, né, nas tarefas da liderança, ela vai agregar valor. E isso é o que ela vai ser cobrada no dia a dia, né? Então, é, isso também é uma mudança substancial aí dentro né, dos resultados ou dos ganhos do GD. Um outro ponto que também é comum no GD é fazer um gerenciamento diário para o cargo de gestão maior que vai estar presente, como se fosse uma prestação de contas. Uhum. Isso você já tem visto, tem escutado? Então, na verdade, o GD é uma prestação de contas, né? Então, assim, a hora a hora que eu, por exemplo, um líder, ele sai, ele está fazendo uma reunião de nível um líder de time, né, com o time dele, ele está ali fazendo uma prestação de contas para o time dele, né, pensando nos indicadores de segurança, qualidade, entrega, custo, moral e meio ambiente quando eles são necessários. Então, é uma prestação de contas. E a hora que eu vou para o nível 2, né, que o líder, esse team leader vai apresentar os resultados da equipe dele para, por exemplo, um supervisor, é de novo uma prestação de contas, né? Sou eu prestando contas daquilo que está sob minha responsabilidade para o meu líder, né? Obviamente, não só prestando contas, mas mostrando para esse líder como eu estou tratando dos meus problemas, né? E se eu preciso de ajuda ou não, né? No final do dia. E assim a gente vai subindo, né? Então, ele é um processo, de fato, de prestação de contas, né? Então, assim, é outra coisa importante que ele fortalece muito essa questão de atitude de dono, né? A questão de accountability, né? No final do dia. Mais a respeito disso. O ponto que eu coloco, que muitos colocam, é quando você faz um gerenciamento diário só para apresentar para o cargo maior daquele espaço, sem necessariamente você ter o accountability das informações que é devido à sua prestação de contas, que você representa um time, um setor, que você precisa posicionar. É onde você começa a perder o sentido do gerenciamento diário para falar sobre processos e indicadores e passa a ser uma prestação de contas para agradar, vamos dizer assim, o cargo maior que está presente no GD. Eu entendi agora o ponto, Bruno. Então, nesse caso, isso é até o que a gente chama de shop floor information. A É gente isso chama aí. de shop floor management. A gente chama simplesmente trocar informações. É você trazer, por exemplo, olha, esses foram os meus resultados, aqui eu tive esse problema, aquele e aquele, e em função disso, sei lá, eu perdi X de produção ou perdi X de peça, e ok, no final das contas é aquela história, você sai da reunião sem saber quais são as suas prioridades, quem vai fazer o que quando, né? Assim, e como que eu vou tratar aquele problema de fato. Então, esse é o... E existe muito. Esse shop floor information, ele existe demais em várias empresas, né? Então, é bastante comum, sim. E o que pode ser feito para evitar que isso aconteça? Para evitar que isso aconteça, acho que principalmente quem vai evitar que isso aconteça é a liderança que está à frente dessa reunião, né? Uhum. Então, assim, um exemplo, né? Um supervisor que está indo lá para, entre aspas, fazer uma reunião dessas com um gerente.
isso só vai mudar a partir do momento que o gerente ele tiver ele conduzir essa reunião de uma forma diferente, né? E conduzir de fato, a gente chama de conceito de 1-3-5-10 dentro da rotina de GD, né? Essa reunião ele precisa assim, é, ela precisa estar estruturada de forma que em um segundo, né, a hora que a pessoa olhe para esse quadro ali durante a apresentação, a pessoa entenda se aquela área está indo bem ou está indo mal, né? Então, geralmente a gente usa verde ou vermelho, né? Então, para saber se está indo bem ou mal. Em 3 segundos, qual é o desvio que eu tenho dos meus indicadores ou qual é a tendência do indicador? Então, eu preciso visualizar isso muito rapidamente e preciso trazer isso muito rapidamente para a reunião. Eu que estou ali prestando contas, entre aspas, eu preciso, nos meus 3 segundos, mostrar isso para a minha liderança. Em 5 segundos, eu preciso mostrar quais são os meus problemas, o que está fazendo com que eu desvie do meu indicador, né? Quais são os problemas que eu estou tendo. E em 10 segundos, o que eu estou fazendo para resolver. Então, assim, se o líder ele começar a demandar, né, de quem está ali apresentando esses steps do 1-3-5-10, por exemplo, né, e começar a trazer, a gerar, a perguntar, por exemplo, a hora que a pessoa vai e começa uma apresentação, mas qual que é o status da sua área? Está indo bem ou está indo mal? Eu não estou conseguindo enxergar. Não, eu estou indo bem, mas então me mostra, onde que eu vejo isso? Né? Então tá, mas o que te faz crer que está indo bem? Porque tem um indicador aqui que está, pelo que eu estou vendo, está desviando. E por que você acredita que está indo bem? Aqui tem um desvio mesmo. Então, mas, ok, então qual é o tamanho desse desvio? Então me fala. Né? Então tá bom, mas o que está causando? Aí ele começa a trazer problema. Mas o problema é esse mesmo? Né? Então, a gente tem muito durante essas reuniões, né, e como é em qualquer processo de solução estrutural de problema, a gente tem bastante dificuldade assim de as pessoas de definir bem o problema, né? Então, assim, muitas vezes ela não define bem, ela traz um problema e traz um problema totalmente desconectado daquilo que de fato está impactando aquele resultado, né? Enfim, e por último, como disse, o que está fazendo para resolver. Então, me explica o que você está fazendo para resolver. E a partir do momento que a pessoa começa a falar, aí a liderança tem que questionar. Então, como é que você chegou nessa conclusão? Né? O que te faz acreditar que isso de fato vai resolver esse problema? Né? Como é que você vai dar os próximos passos? Você precisa de alguma ajuda? Não precisa? Então, assim, o jeito de resolver ou de mudar isso, esse mindset, é a mudança de comportamento de quem está liderando essa reunião. Né? Perfeito. Uma pergunta do Júlio César Sales. Boa noite, Vanderlei. No momento em que estamos definindo as metas para os quadros shop floor, algumas vezes falhamos nesta definição. Existe algum método ou ferramenta que possa ser utilizado com auxílio para definirmos uma meta que seja atingível? Ô, Júlio, obrigado pela pergunta. Então, aqui são duas questões importantes que você mencionou aí, né? Uma questão é quais serão os indicadores, né? Os indicadores adequados, quais serão os meus KPIs adequados para que eu possa, de fato, medir a performance e assegurar que, né, a companhia está indo para onde ela precisa ir. E a outra coisa é como definir meta para esses indicadores. Então, assim, a primeira coisa que é a definição de quais indicadores, a gente tem o que a gente chama de árvore de KPIs, ou árvore de indicadores. Desculpa. Onde a gente parte do indicador principal da companhia, muitas vezes pode ser retorno sobre vendas, muitas vezes pode ser retorno sobre capital investido, seja ele qual for, e a gente vem desdobrando isso, fazendo uma árvore mesmo de indicadores, de forma que a gente depois possa definir em cada um dos níveis de SFM quais são os indicadores apropriados. Né? Exemplo, né? Não adianta falar de reclamação de cliente no primeiro nível com o team leader. Né? A gente teve reclamação de cliente, mas e aí? Né? A gente tem que entender que indicador que a gente pode definir para ele, de forma que ele possa contribuir para que a gente assegure a nossa meta, o nosso resultado de reclamação de cliente. Então, é a árvore de indicadores, onde você vai conectar todos os indicadores de forma que a gente tenha nível a nível
os indicadores, vamos falar assim, bem conectados. Então, aquilo que eu faço no nível 1, ele vai impactar o nível 2, que vai impactar o nível 3, e assim consecutivamente, né? Até que a gente, no final, impacte o principal indicador da companhia. E com relação a definir meta, a gente tem algumas metodologias, digamos assim, né, para definir meta. Então, a gente pode definir meta olhando para a quantidade de perda que a gente tem, por exemplo, né? A gente está desviando em alguma meta. A gente precisa entender esse desvio e a gente vai entender o tamanho, o que influencia nesse desvio, né? E aí a gente, em função disso, entender o que a gente consegue fazer com cada um desses itens que influenciam nesse desvio e definir uma meta. Ok, tem uma outra meta que tem uma outra forma que a gente que é menos, eu diria assim que, né, ela demanda menos esforço e talvez menos até análise, é de pensar cada vez a gente diminuir 50%. Então, assim, né? Eu pego no primeiro período, se eu tenho um indicador, se eu preciso chegar, se eu estou com um indicador, exemplo, de 10 reclamações e preciso chegar em 5 reclamações, então, entre 10 e 5, eu tenho 5, então no primeiro momento eu vou avançar 50% do meu gap. Então, né, nesse caso não tem 2,5, então não dá para definir 2,5, então eu vou definir o 2 ou 3. Isso vai ser minha redução. No segundo momento, se eu sair, por exemplo, de 10 e cheguei a 8, e agora o meu objetivo é 5, meu gap então é 3, eu vou de novo por 50%. Então, numa segunda rodada, vai ser 1,5, não tem 1,5, então eu reduzo 1 ou reduzo 2. E assim a gente vai fazendo até que a gente chegue onde a gente quer com relação à meta. É uma outra maneira também de definir as metas, né? Uma vez que a gente tenha definido bem os indicadores. Bacana. Ele colocou, Júlio, obrigado pelo retorno. Além da árvore de indicadores, podemos utilizar ferramentas Smart para apoio para definir metas do Shopify Management 01, por exemplo, né? Toda meta tem que ser smart, né? Então, assim, isso independente de qual seja. Então, ela precisa, né? Ela não dá para definir uma meta que não seja smart, né? Específica, mensurável, atingível, né? Relevante e que ela tenha um prazo, que tenha um tempo pré-determinado. Então, isso faz parte da definição de qualquer meta, né? Bem colocado, mas qualquer meta precisa ser smart. Ô, Vanderlei, eu queria que você falasse um pouquinho, na medida que você puder, de alguns resultados. Uhum. Alguma coisa. O pessoal quer fazer o GD. Quais são os resultados esperados? Um, que a gente já falou aqui, é a respeito de quantidade de reuniões, né? Na medida que que o gerenciamento diário vai se encorpando, libera-se mais tempo para as pessoas estarem fazendo aquilo que se agrega valor e não em reuniões, para muitas delas marcar outras reuniões, sem que a gente saia do lugar. Mas ok, quais resultados você pode compartilhar com a gente que você já Então, viu? a gente Já tem, fez, né? obviamente, a gente tem o que a gente chama de hard savings e de soft savings, né? Ou daquilo que é qualitativo e quantitativo, né? Então, o que é quantitativo, o que é qualitativo primeiro, é isso que você já falou, é a liderança atuando para agregar mais valor para a companhia, é a liderança mais focada, na verdade, né, na atuação em cima do desperdício e toda a mudança de cultura para uma cultura de solução de problema e melhoria. Então, acho que esse é o qualitativo né, menos tempo com reuniões, o que você já colocou. E quantitativamente, quando a gente fala dos indicadores, é dentro de um GD, que a gente geralmente tem indicadores, como eu disse, segurança, qualidade, entrega, custo, moral, alguns indicadores relacionados a pessoas e meio ambiente quando é necessário. Então, assim, indicadores de segurança, a gente tem uma melhoria em torno de
20 a 25%. Então, depende do indicador. Pode ser um indicador, por exemplo, de taxa de frequência, pode ser um indicador de taxa de gravidade. Então, mas geralmente é isso que a gente tem. Quando a gente fala de indicador de qualidade, então a gente tem vários indicadores de qualidade, mas no geral, eu diria que pelo menos uns 30% de melhoria na qualidade como um todo. A gente entrega, a gente tem também uma melhoria significativa, né? Vamos falar de um indicador, por exemplo, de on time in full, que é né, entrega no prazo, de acordo com os requisitos do cliente. Entre 15% e 20% de melhoria também pelo nosso histórico. E indicador de custo, também uns 15% a 20%. E aí o indicador de moral, isso muda muito de empresa para empresa, até é difícil de medir, porque geralmente esse indicador ele é sugestões realizadas por pessoa, sugestões dadas por pessoa, ou ele mais voltado à moral, então, né, turnover, por exemplo, ou absenteísmo, enfim. Então, assim, depende da empresa, mas a gente tem uma melhoria bastante grande desses indicadores de moral, que a gente chama, e de meio ambiente, é onde a gente tem menos histórico, porque, via de regra, uma rotina de GD, assim, poucas vezes, na minha experiência fazendo isso de bastante tempo, né? Na Lean Coaching desde 2017, mas antes da Lean Coaching aí, em outras empresas, então, como eu disse, desde 96, eu raramente vejo indicadores de meio ambiente. Então, mesmo que agora esteja mais, vamos falar assim, né, mais em pauta. E no final das contas, né, e tudo isso culmina em melhoria de produtividade, né? Porque assim, você melhora segurança, é menos gente se acidentando, é menos gente faltando ao trabalho, as pessoas trabalhando, né, com mais confiança, você melhora a qualidade, então é menos desperdício, você melhora a parte de entrega, significa que você está faturando mais, enfim, no final do dia, é, 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 entre 30% e 35% de melhoria de produtividade, na combinação de todos esses indicadores de SQDC, ME. Legal. Tem uma pergunta do Paulo Thiago. Boa noite a todos. Vanderlei, na empresa onde trabalho, seguimos o padrão de priorização SQDC, ou seja, priorizamos segurança, qualidade, entrega e custo. Vejo que temos colhido bons frutos na rotina, inclusive reduzindo fortemente os acidentes e ocorrências de segurança em nossa unidade fabril. Existe algum outro padrão ou outras práticas de priorização utilizadas em outras empresas? Não, geralmente é isso, a gente costuma falar bastante, né? Que assim, segurança em primeiro lugar, qualidade sempre. Então, assim, é segurança, qualidade, entrega, custo, e os dois como eu disse, que são menos que acontecem menos, né, que a gente vê menos nas empresas, são os de moral e de meio ambiente. Mas é o SQDC mesmo. Então, isso aí é desde lá da cartilha do TPS, então os indicadores são classificados dessa forma mesmo. Muito bom. A gente já está chegando no final da nossa live e para a gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho, Vanderlei, quais são os desafios comuns que as pessoas possuem que desejam fazer uma implementação do gerenciamento diário? Se a pessoa fala assim, olha, acabei de assistir esse vídeo, quero começar a fazer gerenciamento diário na minha empresa. Quais são esses passos? A primeira coisa que tem que, de fato, ser top-down, né? Então tem que ter o desejo da alta liderança em fazer isso. É importante começar de baixo para cima, né? Então, começar dos níveis aí mais próximos da produção e ir seguindo. Quanto mais próximo do cliente a gente começar, né, o SFM ou o GD, melhor é. Não é outra coisa. Precisa de disciplina, né? Precisa de fato, a gente ter uma cultura que ela fomente a exposição de problema, né? Então, que as pessoas, como eu disse, elas tenham segurança e confiança para expor os problemas. E eu diria que
e a estrutura dos instrumentos, né? Então, assim, definir bem os seus indicadores, de forma que a hora que você montar o seu quadro, que ele atenda um 3510, atenda o SQDC, o EME. Então, acho que esses são os principais, né? E a liderança, lógico, né, como eu falei, mudando também o mindset de forma que ela possa é, é, s- ter uma abordagem maior de questionamento, uma abordagem maior de fazer perguntas, né? Então, menos comando-controle e mais coach mentor, né? Então, acho que esses são os desafios aí dentro de um processo aí, pelo menos alguns deles, né? Os mais importantes, talvez, dentro de uma implementação. Perfeito, muito bom. Pessoal, a gente está chegando no final da nossa live. Eu coloquei aqui uma mensagem, uma informação do próximo Fórum Nacional Lean. Ele vai acontecer em Recife, agora no dia 30 de agosto. Se você tiver interesse, me chama aqui pelo e-mail, tem o número do WhatsApp aqui também, que eu posso conseguir um cupom de desconto para você. Eu ia falar isso agora, pedir o seu contato, Vanderlei. E o site ou e-mail da Lean Coaching, se você puder falar também, para o pessoal que Claro. vai assistir. Até colocando aqui, Minha... Bruno. Se Tá, você puder falar também, porque depois o pessoal que vai estar no YouTube tá vai ótimo. estar sem o chat. Tá ótimo. Não, o meu O contato, telefone não precisa. o meu contato é através do vanderlei.dorta@lincoaching.com, né? O site é lincoaching.com. Enfim, o meu contato está aí, o telefone. Se vocês quiserem aí me acionar para alguma coisa aí seja sobre o GD, seja sobre Lean, e eu estou à disposição. Se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente online. Obrigado também pelo pessoal que vai assistir depois no YouTube. Espero vê-los em breve. No mês que vem a gente já está com uma agenda repleta de excelentes lives. Serão 5 lives em agosto. Talvez em agosto a gente termine essa série e a gente volte só no ano que vem. Estou avaliando se a gente vai ter em setembro ainda. Vanderlei, obrigado novamente. Eu que agradeço a oportunidade, Bruno, e conte comigo sempre. Estou à disposição. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Tchau.